Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensar no Salmo de número 22. Este é um salmo messiânico e uma tremenda profecia acerca do Senhor Jesus Cristo. É considerado por Spurgeon como o Salmo da Cruz, e as razões ficam muito claras à medida que nós lemos o texto. Por exemplo, verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E você sabe que o verso 1 do Salmo 22, ele é o eco, é o grito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E este salmo, ele aparece em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no que diz respeito às narrativas da crucificação. E por esta razão ele é o salmo da cruz, e é aqui usado nesta pergunta inicial: Deus meu, por que me desamparaste? Como sendo a declaração de Cristo na cruz do Calvário, uma delas, acerca do seu sofrimento vicário em nosso lugar. Este salmo fala sobre aquilo que foi a maldição colocada sobre Cristo em função dos nossos pecados. Ele não tinha pecado nele mesmo, nem conheceu nenhum pecado, mas ele carregou sobre ele o nosso pecado, a culpa do nosso pecado, e assim a maldição do estranhamento. E por que você tem esta pergunta tão incisiva no início do salmo e esta sensação de que Deus está afastado, e o fato de que Deus se afastou do Filho pela primeira vez desde a eternidade em função do horror, da maldade, do meu pecado colocado sobre os ombros de Cristo e a culpa que ele expiou no Calvário. Então certamente fala sobre a maldição do estranhamento, como que pela primeira vez na história o relacionamento harmonioso da Trindade é quebrado em função da tentativa de remoção da culpa do meu pecado. Tentativa não, a execução da remoção do meu pecado pelos méritos de Cristo em seu sofrimento expiatório. E este é um salmo que fala sobre uma das coisas mais difíceis na vida, que é a de sofrer sem saber a razão, ou passar por luta sem conhecer o propósito. No entanto, neste salmo você não encontra isto, esse sofrimento sem razão, estas dores sem propósitos, essas lutas despropositadas. Não, neste salmo você tem o salmista sofrendo, lutando, mas ao mesmo tempo consciente daquilo que está por ser alcançado, e você verá isto claramente a partir do verso 22. E ali então, a partir do verso 22, você encontra a razão e o propósito para os sofrimentos e as lutas de Cristo no Calvário, o que gera ânimo para que ele siga adiante com o propósito de salvar o pecador. A partir do verso 2, o Salmo 22 diz: A meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhes gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações, todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então aqui nós temos
nesta segunda parte do Salmo, a declaração do porquê que o Messias enfrentaria todo o sofrimento, todo o estranhamento do Pai, para que um povo fosse remido e feito para a glória dele. Este salmo é tido por muitos como uma passagem que mostra como o cristianismo ele é escapista, ou seja, na primeira parte do salmo, do verso 1 ao 21, o sofrimento, do verso 22 até o fim, verso 31, a promessa de vitória, de esperança e superação. Então muitos olham para o cristianismo e dizem: o cristianismo é uma fé escapista, promete uma vida futura melhor enquanto o presente é o que é. Mas na verdade, eu quero propor que este salmo, estudado de uma maneira um pouco mais paciente, vai mostrar para você que não se trata de sofrimento hoje e alegria amanhã, de uma forma escapista, mas sofrimento e convicção de alegria, sofrimento e convicção de alegria, sofrimento e convicção de alegria, e depois a convicção de alegria, que vai dos versos 22 ao verso 31. Então o que eu proponho é que na verdade esse salmo seja dividido em 5 partes, sendo que as 2 últimas são de total louvor, mas as 3 primeiras, elas constituem aquilo que é a parte que alguns classificam como negativa, e por esta razão deduzem que o salmo expressa uma fé escapista. Mas na verdade, quando você lê o salmo com calma, você observa que o Messias fala do sofrimento e termina aquela porção afirmando vitória. Por exemplo, verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Então você observa que o salmo começa a primeira parte falando de algo negativo e termina de forma positiva. A segunda parte vai ser a mesma coisa. Ele começa com um lamento e vai terminar com uma afirmação de vitória. E assim o texto segue afirmando a vitória do Senhor durante todo o percurso, ainda que marcado por sofrimentos. O que eu proponho é que o salmo seja analisado da seguinte maneira: versos 1 ao verso 5, depois o verso 6 ao verso 11, a terceira parte, os versos 12 ao verso 21, e então do 22 ao 26 e o verso 27 ao verso 31, sendo que a quarta e a quinta parte, ou seja, dos versos 22 até o verso 31, compõe um cântico de vitória totalmente positivo, antecedido por sofrimento, vitória, sofrimento, vitória, sofrimento, vitória. Este é um salmo que fala sobre o ânimo do Messias diante do grande terror que foi pagar o preço dos nossos pecados, a redenção do povo através da bondade e da misericórdia do Senhor. E para este fim o salmista experimenta solidão, ele experimenta abuso, ele experimenta tortura, ele passa por solidão, o desamparo, o distanciamento, o desespero, conforme você verá nos versos 1 ao verso 5. Depois ele passa pelo abuso. Você tem isto expressado de uma maneira muito clara no verso 9, e em diante você vê o desprezado sendo zombado e afrontado ainda por cima. E nós temos então, depois na tortura, que ele é tratado com violência, com fraqueza, ele se encontra num processo de diminuição, porque ele é tratado como menos de um ser humano. A perfuração pela qual ele passa, a exposição da sua vida, do seu caráter, do seu corpo, e assim nós temos no verso 19 todas estas coisas sendo marcadas da seguinte maneira: 22 verso 3: Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O Messias ele é firme e está convicto em meio ao seu sofrimento. Verso 9, o salmista dirá: Contudo
Tu és quem me faz nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. Depois você vai para o verso 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Então você observa que em todos os estágios do Salmo, o salmista apresenta o Messias que haveria de sofrer, e esse Messias, em momento algum, ele se encontra em desânimo. Ele, muito pelo contrário, tem ânimo em meio ao sofrimento em função da libertação que ele daria para o seu povo. Então, ainda que de uma maneira resumida e rápida, eu gostaria de deixar com vocês 3 pensamentos básicos associados e embasados ao Salmo 22, esse belíssimo salmo que fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Salmo da cruz. Em primeiro lugar, não confiar no sentimento de indiferença. Quando as pessoas estiverem nos tratando com indiferença, quando o mundo estiver tratando com indiferença, assim como fizeram com o Senhor Jesus Cristo, não atribua valor indevido, ou seja, mais crédito a isto do que é devido. Em segundo lugar, não confiar na sensação de pequenez. Houve um momento no sofrimento do Messias em que esta é a tentativa de fazer com que exista o convencimento de que ele nada é. No Salmo 22, eu sou um verme, nada mais que isso. Então, que nós, à semelhança do Messias, ainda que tentem nos diminuir, e as circunstâncias de fato sejam doloridíssimas, ainda que as palavras em termos de lamento sejam essas, que elas não encontrem raízes em nossas vidas, não criem raízes e assim nos convençam de que uma mentira passou a ser verdade. Não confie na sensação de pequenez que outros impõem sobre nós. Terceiro, não confiar na sugestão de derrota, de que tudo está acabado, de que nada faz sentido e que nada tem propósito. O Salmo 22 e o sofrimento de Jesus Cristo mostra tudo era o contrário para ele. Verdadeiro como fosse o sofrimento, o desespero, o isolamento, o estranhamento de Deus Pai, aquela quebra da comunhão com o Santo Espírito em função da maldição colocada sobre ele em função do meu pecado. Quando, como disse anteriormente, a harmonia da Trindade é abalada pela primeira vez na história. Não obstante, ele se encontra certo do propósito para o qual veio, de glorificar o Pai. Em primeiro lugar, Jesus Cristo veio para glorificar o Pai no poder do Espírito. E em segundo lugar, para redimir o povo. Ele veio para glorificar o Pai Santo e para redimir e estabelecer um povo santo. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. E o dia há de chegar em que os santos, os remidos, entrarão no reino celestial do Pai eterno e dirão: nós estamos aqui graças ao mérito daquele que morreu e ressuscitou, que foi crucificado em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e hoje se chama Jesus Cristo, e o nome hoje é nome acima de todo nome, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E é nesse sentido que nós vivemos o hoje, certos do que o que Ele fez nos garante a entrada, e o dia que adentrarmos pela graça e misericórdia do Senhor somente, justificados pela fé, nós não teremos outra argumentação a não ser: foi Ele, Jesus Cristo, que fez isto. E a Ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, hoje e sempre. E eu termino com 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, hoje e sempre.
Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque Jesus Cristo não apenas elaborou o plano, não apenas executou, Jesus Cristo triunfou, venceu a morte. Nós te louvamos pelo perdão dos nossos pecados. Estamos diante de um terreno santíssimo, estamos diante de um mistério profundo, em terreno santíssimo estamos pisando. E nós te damos graças por esse grande mistério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, por pecadores como eu. Pai, muito obrigado por tão grande salvação, porque Jesus Cristo não desanimou diante do sofrimento que lhe foi proposto, buscando a glorificação do Senhor e a redenção daquele que crê. E eu peço que as nossas vidas sejam vividas em gratidão ao Senhor por tão grande salvação, que possamos viver para o louvor da sua glória e que o Senhor nos use para o benefício de outros. Se conosco. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.